Olá, amadas irmãs. Hoje leremos juntas o capítulo 8 do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. A sua língua está salva? Desenvolvei, cultivem, sigam para o alvo e completem totalmente a vossa salvação com temor e tremor. Não confiem em si mesmos. Tenham extremo cuidado, sensibilidade de consciência, vigilância contra a tentação, temor de qualquer coisa que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Cristo. Filipenses 2:12. Eu me lembro quando Deus falou ao meu coração: Joyce, está na hora da sua língua ser salva. Isso pode soar estranho, mas é verdade. É possível ser salvo e não parecer. O indivíduo pode ser um filho de Deus e ainda assim não falar como tal. Sei porque eu era assim. Não basta ser salvo, a língua deve ser salva também. O apóstolo Paulo chama esse processo de desenvolver a nossa salvação. E o que significa exatamente desenvolver a nossa salvação? Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo declarou plenamente que a salvação não pode ser ganha. Ela é dada pela graça de Deus e recebida mediante a fé. A salvação não é a recompensa por boas obras, para que ninguém se glorie. No novo nascimento, Deus, por sua graça, misericórdia, amor e bondade, envia seu Filho Jesus Cristo para viver em nós, nos confere seu Espírito Santo e cria em nós um novo coração. Deus faz todo o trabalho e nós recebemos o dom gratuito da salvação pela fé. Trabalhar a salvação que recebemos gratuitamente é uma outra etapa da nossa caminhada com Ele. Deus deposita a semente e nós cooperamos com a obra do Espírito Santo, para que a semente cresça como uma planta que se apodera de todas as áreas da nossa vida. Cultivando a semente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3:16. A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a semente. Gosto disso, porque significa que se tiver uma semente, vou ter uma colheita. Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós. A semente é plantada por Deus, mas deve ser cultivada, nutrida, aguada e cuidada. O solo no qual ela é plantada deve ser arado e sem ervas daninhas. Nosso coração e nossa vida são o solo. Tudo que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez. Há um grande trabalho a ser feito e somente o Espírito Santo sabe quando e como. Enquanto o Espírito Santo trabalha certos aspectos da nossa vida, temos de submeter a ele nossa vontade, o que significa submeter a carne à liderança do Espírito. Se cada um pudesse se lembrar do início da sua caminhada com Deus e fizesse um inventário de todas as coisas que o Espírito Santo mudou desde então, ficaria maravilhado em reconhecer quão diferente está agora, comparado ao que era quando começou. Lembro-me de que Deus começou trabalhando a questão da minha independência, pois não conseguia fazer nada sozinha. Depois, foi a vez das minhas motivações. Ele me mostrou que o que eu fazia não era tão importante. O mais importante era por que eu fazia. Deus lidou com as minhas atitudes, com aquilo a qual eu assistia na TV e no cinema, com minha maneira de vestir, com meus pensamentos e com minha língua, naturalmente. Para ser sincera, Deus tem tratado mais constantemente da questão da minha língua do que qualquer outro aspecto. Quando Deus quer usar alguma coisa, o diabo com certeza levanta-se e vai tentar roubar isso. Deus, desde que fui chamada para ensinar a palavra de Deus, Satanás está sempre se intrometendo na propriedade do Senhor. Claro que aprendi muitas coisas sobre a língua no decorrer dos anos, mas chegou o dia em que Deus me disse: está na hora da sua língua ser salva.
Sabia que isso não era apenas um pequeno ensinamento do Espírito Santo sobre o poder das palavras, mas uma revelação sobre mudança de vida por intermédio da língua. Endireite a sua língua. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios profetizarão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, corretas e de acordo com Deus. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Provérbios 8, 6 a 8. Quando li esses versículos, sabia que tinha um longo caminho a percorrer. Eu estava orando por uma unção mais forte no meu ensino e ministério. E Deus tinha que me mostrar 3 homens na Bíblia que foram chamados, mas que tiveram problemas com a língua. Deus me revelou que foi preciso tratar primeiro das palavras, da língua desses homens, antes que ele pudesse usá-los da maneira que tinha planejado. A língua temerosa de Jeremias. A mim, Jeremias, me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, como o meu instrumento escolhido. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1, do 4 ao 10. Deus chamou Jeremias como um profeta às nações. E imediatamente Jeremias começou a falar coisas que Deus não tinha dito. Deus tinha de endireitar a língua de Jeremias antes que pudesse usá-lo. Não será diferente conosco. Primeiro devemos entender que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não devemos dizer que não podemos fazê-lo. Se Deus diz que podemos, então podemos. Frequentemente falamos de nossas inseguranças ou verbalizamos o que os outros disseram sobre nós ou o que o diabo nos disse. Precisamos dizer sobre nós mesmos o que Deus diz sobre nós. Jesus disse: Não falo minhas próprias palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Eu digo somente o que tenho ouvido do meu Pai. João 8, verso 28 e 12, versículo 5. Paráfrase da autora. Deus nos chama para ir mais alto. Ele nos desafia a não mais falar nossas próprias palavras. Ele quer que falemos não o que vem da alma, mas o que vem do Espírito. Deus está preparando o seu povo para ser curado por ele na colheita do final dos tempos. Ninguém é usado sem preparação. Isso significa que Deus deve lidar conosco e que devemos nos submeter a ele. Deus quer nos lapidar. Ele tem trabalhado em nossa vida há anos, mas agora está na hora de alguns ajustes finais. Você provavelmente ouviu outras mensagens sobre a língua antes. Por isso, essa palavra pode não ser uma nova revelação para você. Mas a verdade é que, como muitos de nós, você continua tomando certas liberdades que já não lhe são permitidas. Nova etapa, novo demônio. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles, o povo, tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, Jeremias, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Jeremias 5,14.
Deus está nos chamando para subir mais alto, a uma nova etapa. E em cada nova etapa do poder e das bênçãos de Deus, experimentamos uma nova oposição. No passado, Jeremias pode ter falado da maneira que falamos agora, mas Deus estava chamando-o para uma nova etapa. Nela, aquele tipo de fala lhe causaria sérios problemas. Devemos reconhecer que palavras erradas podem abrir portas para o inimigo que não desejaríamos. Durante anos, Deus me falou para não abrir portas, e um dia ele disse: Joyce, esqueça as portas. Satanás está procurando uma pequena brecha para entrar na sua vida. O que quer que Jeremias tenha feito não foi tão agressivo contra o reino das trevas como o que Deus tinha planejado. Creio que a mesma coisa acontece na minha vida e na sua. Coisas que Deus deixou passar anteriormente, agora não são mais permitidas. Não podemos andar na carne e na hora de exercer nosso dom ministerial, tentar entrar no espírito rapidamente. Não haverá nenhum poder, nenhuma unção. Deus disse a Jeremias que transformaria sua palavra como fogo em sua boca e o povo em lenha. Eu creio nesta mesma coisa em minha vida e no meu ministério. Quando falo a palavra de Deus, quero que tenha efeito dramático na vida das pessoas, mudando-as radicalmente. Você deveria querer também. Não temos mais tempo para um pouco aqui e um pouco lá. Isaías 28, 10, capítulo 28, versos 10 e 13. É hora de continuar a obra de Deus. Eu li alguns livros que falam de reavivamentos passados e de como a unção do Senhor era poderosa na pregação. Centenas de pessoas caíam ao chão e começavam a clamar por livramento e salvação. Creio que essa é uma manifestação de Deus, transformando as palavras do pregador em fogo e o povo em lenha. Isso não acontecerá conosco se permitirmos que hoje haja mistura de palavras em nossa boca. Talvez não experimentemos a perfeição completa nesta área, mas é hora de tratarmos este compromisso de maneira muito mais séria. Orei por uma unção mais forte e Deus estava prestes a dá-la. Mas primeiro ele disse: Joyce, é hora de sua língua ser salva. Quando pedimos algo a Deus, há coisas que devem ser removidas primeiro do caminho para que a unção possa ser liberada. Ao adquirir uma nova mobília de quarto maior que a anterior, você pode ter de mudar algumas coisas para acomodá-la melhor. Não fique de luto pelo que tem de acabar. Alegre-se pelo que está chegando. A língua pesada de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Quando Deus chamou Moisés para ser seu porta-voz a Faraó e aos israelitas, ele alegou que não era tão eloquente para fazer o que Deus queria, porque tinha um problema com a boca. A resposta de Deus foi: Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Verso 11. Às vezes, pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas, mas Ele conhece. Quando entendi que Deus me chamou para ministrar Sua palavra em larga escala, eu o lembrei que eu sou mulher. Duvido que Deus tenha se esquecido deste fato alguma vez. Eu mesma não via nenhum problema nisso, mas conhecia pessoas que não aceitavam, o que criou uma certa dúvida em mim. Aquela dúvida tinha de ser eliminada antes que eu pudesse prosseguir. No verso 12, Deus disse a Moisés: Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Da próxima vez que Deus chamá-lo para falar por ele, e o medo nascer em você, lembre-se, ele o enviou. Ele será com sua boca e o ensinará o que dizer. Os lábios impuros de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor numa visão, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam a parte mais sagrada do templo.
Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o próprio rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Isaías 6, do 1 ao 9. O chamado de Isaías é um exemplo excelente da necessidade de Deus purificar a língua antes de usar o homem. A passagem bíblica me ensina que quando entramos na presença de Deus, ele vai lidar conosco. Isaías percebeu que tinha uma língua impura. Creio que o clamor do seu coração era por mudança, por isso Deus lhe enviou ajuda. A aproximação do serafim com uma brasa viva é registrada aqui como um acontecimento instantâneo, o que nem sempre vai acontecer conosco. Preferiríamos um livramento milagroso, mas, normalmente, creio que na maioria das vezes, o Senhor tem de nos colocar num processo de limpeza. O que precisamos extrair desses versículos é o princípio estabelecido neles. O versículo 7 declara que o pecado de Isaías foi perdoado. Portanto, podemos presumir que sua língua impura era pecadora e precisava ser purificada. No versículo 8, vemos o chamado de Isaías. Deus disse: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Seu coração queria servir ao Senhor, o que Deus já sabia antes de levá-lo à sua presença. Deus sempre busca alguém que tenha um coração perfeito em relação a Ele, não necessariamente alguém que tenha um coração perfeito diante dele. Quando o Senhor tem o coração, ele sempre pode mudar o comportamento. Essa verdade deveria encorajar quem quer ser usado por Deus, mas sente que tem defeitos demais. Deus usa vasos rachados. Vamos a Ele como estamos, e Ele nos molda e nos transforma em vasos para seu uso. Isaías 6:8 e 2 Timóteo 2:21. Depois que os lábios de Isaías foram purificados, no versículo 9, Deus disse: Vai e dize a este povo. O chamado, a unção e a capacitação, às vezes, são concedidos separadamente e em diferentes períodos de tempo. Olha isso, irmãs. O chamado, a unção e a capacitação, às vezes, são concedidos separadamente e em diferentes períodos de tempo. Chamado, unção e capacitação. Lançar um fundamento antes da edificação. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, o Messias, o ungido. 1 Coríntios 3:11. Deus me chamou e me ungiu. E essa unção aumentava enquanto eu ganhava experiência na ministração e me submetia à obra do Espírito Santo em minha alma. Ele me capacitou, me liberou para seguir em frente e começar a edificar seu reino somente depois que um fundamento adequado foi construído. Se você quer edificar o reino de Deus, deve gastar tempo em lançar o fundamento adequado. Um dos primeiros passos para lançar esse fundamento é endireitar a sua língua. Senhor, salva minha língua, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. João 8:32. Jeremias, Moisés e Isaías perceberam que Deus tinha de mudar algumas coisas na língua deles para poder cumprir o chamado divino. O mesmo acontece comigo e com você. Deus curará nossa língua, mas primeiro devemos entender que necessitamos de cura. Jesus disse que a verdade nos liberta. O que precisamos dizer ao Senhor é: minha língua precisa ser salva? Amém, irmãs? Encerramos aqui o capítulo 8 desse maravilhoso livro e que nós possamos meditar atentamente sobre isso. A minha língua precisa ser salva? Encerro aqui com essas palavras e, se Deus nos permitir, nos veremos amanhã com o capítulo 9. Deus os abençoe, um excelente dia e fiquem com Deus.